Existe um ditado que diz que quem é de vidro não pode atirar pedras. Mas e se o vidro for tão brilhante que cega o mundo inteiro e ele usa essa luz para destruir você? Por muito tempo, eu vivi na sombra de alguém que era venerado, que era quase uma divindade intocável. O mundo via um herói. Eu vi o monstro. Essa é a minha história. A verdade por trás do espetáculo. E eu preciso que vocês a ouçam. Antes de eu começar, por favor, deixem o like, comentem aqui embaixo de que cidade vocês estão assistindo e se inscrevam no canal, porque esta jornada é longa e eu não quero que vocês percam nenhuma parte. Meu nome é Helena e hoje, aos 32 anos, eu finalmente tenho coragem de olhar para trás sem tremer. Mas, quando eu tinha 20 e poucos, eu era apenas a Helena. Não era especial, não era a mais bonita, nem a mais inteligente, mas eu era real. Eu trabalhava em uma livraria antiga no centro da cidade, um lugar que cheirava a papel envelhecido e poeira fina, meu refúgio particular. Minha vida era pacata, previsível e, eu admito, um pouco monótona. Era perfeita para mim. Eu valorizava a quietude. E foi exatamente essa quietude que o caos na forma de Rafael veio perturbar. Rafael não era apenas popular. Ele era Rafael. Ele era o filho prodígio de Santa Lúcia, a pequena cidade que funcionava como uma máquina de fofocas e reverência. Desde que ele ganhou o primeiro Prêmio Nacional de Oratória aos 15 anos, ele foi rotulado como o Filho de Ouro. Ele havia terminado a faculdade de Direito no topo da classe, rejeitado ofertas de grandes escritórios em capitais para voltar para casa e servir a comunidade. O escritório dele ficava a 2 quadras da minha livraria. Eu via Rafael quase todos os dias, mas era como ver uma estrela de cinema. Ele estava sempre impecável. Ternos cinzentos perfeitamente cortados, sapatos de couro que brilhavam e o cabelo escuro sempre arrumado. O cheiro dele era inconfundível. Sândalo e algo fresco, caro, que pairava no ar mesmo depois que ele passava. Eu costumava observá-lo de longe, de dentro do meu casulo de livros. Ele nunca andava. Ele desfilava. As pessoas paravam-no na rua, puxando-o para apertos de mão demorados, e ele sorria. Ah, aquele sorriso. Era amplo, generoso, e alcançava os olhos de um verde tão claro que parecia transparente. Um sorriso que prometia que tudo ficaria bem, desde que ele estivesse no comando. O que me intrigava não era sua beleza, mas a sua performance constante. Ele era um ator 24 horas por dia. Seus gestos eram sempre calculados, suas palavras pesadas com a importância que ele próprio lhes atribuía. A primeira vez que ele realmente me viu, eu estava na escada de madeira, tentando alcançar um exemplar raro de poesia no alto da prateleira, tropecei e fiz um barulho que parecia o fim do mundo. Livros caíram no chão em uma pequena avalanche de papel e capa dura. Eu senti meu rosto queimar de vergonha. Rafael estava parado no batente da porta, esperando a chuva passar. Ele não riu. Ele fez a coisa mais inusitada. Ele entrou, ignorando a poça que se formou perto da entrada, e se ajoelhou ao meu lado no chão empoeirado, ajudando a recolher os livros. Você tem cheiro de papel antigo, ele disse com aquela voz grave, sem tirar os olhos do livro que estava recolhendo. Eu senti um arrepio. A proximidade dele era sufocante. Pela primeira vez, eu não senti o cheiro do sândalo, mas algo mais sutil. Um toque de álcool gel, quase clínico, misturado com o calor da pele. Eu gaguejei. Eu sinto muito. Eu sou desastrada. Ele me entregou o livro, suas mãos longas e pálidas quase roçando nas minhas. Não peça desculpas por ser humana, Helena. Todos nós temos nosso desastre particular. Aquele foi o primeiro choque. Ele sabia meu nome. O dono da livraria me apresentou. Ele explicou, como se lesse meu pensamento. Ele disse que você é quem realmente mantém esse lugar de pé. Naquele momento, eu me senti vista. Não pela multidão, mas por ele. Pelo Rafael. E quando o filho de ouro de Santa Lúcia dedica sua atenção a você, é como ser atingida por um raio de luz. É avassalador, eletrizante e te deixa meio tonta. Nós começamos a nos encontrar, mas não era um namoro público. Rafael tinha a agenda lotada de jantares beneficentes, discursos e reuniões políticas, mesmo que ele insistisse que não queria entrar na política, embora toda a cidade soubesse que era só questão de tempo. Nossos encontros eram furtivos, quase proibidos, e isso adicionava uma camada de romance intenso. Ele vinha à livraria depois que eu fechava, ou me buscava no meu pequeno apartamento para um drive de madrugada até a beira do rio, onde o silêncio era interrompido apenas pelo som da água. Aqui, ele sussurrava, enquanto segurava minha mão com uma firmeza quase possessiva. Aqui eu sou só Rafael. Não preciso ser o herói.
Essa era a narrativa que ele me vendia. Eu era o seu refúgio secreto. Eu era a única pessoa real em sua vida falsa, cheia de expectativas. E eu, ingênua, comprei a ideia com os 2 pés. Ele me levava para sua casa pela primeira vez depois de uns 3 meses. A casa ficava no ponto mais alto da cidade, construída com tijolos brancos e janelas enormes. Era imponente, mas estranhamente fria por dentro. A decoração era minimalista, organizada com uma precisão cirúrgica. Não havia desordem, nem bagunça, nem objetos pessoais aleatórios. Era como um set de filmagem. Seja bem-vinda ao meu aquário, ele brincou, mas havia uma nota de amargura em sua voz. Eu passei a mão pelo encosto do sofá de couro claro. Era macio, mas frio. O silêncio na casa era opressor. Diferente da minha livraria, onde o silêncio era aconchegante, aqui o silêncio era ausência. É muito bonita, Rafael, eu disse, tentando injetar calor no ambiente. Ele foi direto para a cozinha, pegando uma garrafa de vinho branco gelado. Bonita e vazia. É assim que tem que ser quando você é constantemente observado. Se você deixa algo de fora, as pessoas encontram uma fraqueza para explorar. Naquele momento, ele parecia genuinamente exausto. A máscara do filho de ouro escorregou um pouco, e eu vi o homem por baixo, pressionado, ansioso e estranhamente dependente da minha aprovação. Eu o admirei. Eu senti uma onda de ternura protetora. Eu pensei, só eu conheço a pressão que ele sofre. Só eu posso aliviar isso. Nossa rotina se estabeleceu na dualidade. O Rafael público, perfeito, que eu via nos jornais e nos palanques improvisados no centro da cidade, e o Rafael privado, meu amante secreto, que confessava ter medo de falhar e que dormia com a luz do corredor acesa. Ele era o meu mundo. Ele preencheu todos os espaços vazios da minha vida monótona com luxo, emoção e o doce, intoxicante sentimento de ser a escolhida. O fato de eu ter que esconder nosso relacionamento não me incomodava. Eu achava que era uma prova do quão especial nosso vínculo era, uma bolha privada que protegia o frágil Rafael da adoração cega do mundo. Eu me lembro de uma noite específica, cerca de 6 meses depois. Estávamos na varanda dele, olhando as luzes da cidade lá embaixo. A noite estava fria, mas o fogo na lareira da sala aquecia o ar ao nosso redor. Diga que você me ama, Helena, ele pediu, a voz baixa, quase exigente. Eu te amo, Rafael. Ele apertou minha mão. Mais do que o quê? Diga que você me ama mais do que tudo. Eu ri, achando a pergunta melodramática e doce. Eu te amo mais do que tudo, meu Deus. Mais do que livros, mais do que chocolate, mais do que a minha paz. Ele se virou para mim, e seu sorriso sumiu. Seus olhos verdes, que normalmente refletiam a luz, estavam opacos. Ele não parecia feliz, mas satisfeito. Bom, porque a partir de agora, ele disse, apertando meu pulso de uma forma que não era dolorosa, mas definitiva. Você é parte da minha estrutura. Você é minha âncora. Não se mova. Naquele instante, eu senti um calafrio, mas o atribuí ao frio da noite. Eu estava apaixonada. Apaixonada pela ideia de que eu era a única que podia segurar o peso do filho de ouro. Eu não percebi, então, que ele não estava pedindo por amor. Ele estava me colocando em uma gaiola de vidro, e os primeiros fios de cabelo que ele começou a me pedir para mudar, ou a insistência de que eu parasse de usar certas roupas que ele considerava muito simples para sua namorada, não eram sinais de afeto, mas de controle. Eu achei que ele estava apenas me polindo, me transformando em algo digno de estar ao lado dele. Eu não sabia que o que Rafael realmente precisava não era de uma âncora, mas de um pedestal. E ele estava disposto a me moldar, a me quebrar, para que eu me encaixasse perfeitamente nele. Ele começou devagar. Primeiro, foi a minha camiseta favorita que ele achou desgastada demais para alguém que estava com ele. Não era uma crítica. Era um fato que ele apresentava com a maior naturalidade, como se eu simplesmente não tivesse tido tempo de perceber o quão inferior aquela peça era. Fomos ao shopping e ele me levou a lojas que eu nem sabia que existiam em São Paulo, lugares com portas de vidro fumê e cheiro de couro novo e perfume caro. Você é linda, Angela, ele disse, passando a mão pelo meu cabelo enquanto eu experimentava um vestido que custava o equivalente ao meu salário de 3 meses. Ele não estava elogiando o vestido. Estava elogiando o quanto o vestido me fazia parecer uma mulher dele. Mas você precisa se lembrar do seu valor. Você não é mais uma garota de faculdade. Você é a minha namorada. A sensação da seda contra a minha pele era estranha, mas viciante. Eu me olhava no espelho e via uma versão mais nítida e sofisticada de mim mesma. Eu estava sendo lapidada. Eu estava sendo amada de uma forma que exigia sacrifício, mas o sacrifício parecia justificado, pela perfeição de Rafael. Rafael era um arquiteto brilhante.
Ele desenhava edifícios que pareciam flutuar, feitos de aço polido e vidro infinito. Ele via a vida com a mesma precisão que via seus projetos. E eu era o novo projeto dele. O primeiro corte que ele fez não foi nas minhas roupas, mas nas minhas conexões. Eu tinha um grupo de amigas do curso de letras. Fazíamos noites de pizza e jogávamos conversa fora sobre livros e filmes. Eram barulhentas, desorganizadas e amavam a minha versão com jeans rasgado. Elas são um pouco básicas, não acha? Ele perguntou uma noite, enquanto eu tentava conversar com ele sobre a festa de aniversário da minha amiga Luísa. Estávamos no apartamento dele, no 18º andar, e eu podia sentir o cheiro de incenso caro e madeira de lei. A cidade abaixo era só um emaranhado de luzes distantes. Elas não te desafiam. Você está evoluindo, Angela. Elas vão te puxar para baixo. Eu tentei defender Luísa. Eu disse que ela era gentil, que tínhamos história. Mas ele apenas me olhou com aquela expressão de pena educada, a mesma que ele usava quando o garçom esquecia o limão na água tônica dele. Querida, se eu te amasse menos, talvez eu diria que é normal manter laços nostálgicos. Mas eu te amo. E por te amar, eu exijo que você esteja no seu melhor. Luísa não entende o seu melhor. Ela só entende o que é fácil. Eu senti um nó na garganta. Ele não estava me proibindo. Ele estava apenas me dando a opção de ser melhor. E quem recusaria a chance de ser melhor? Quando Luísa me ligou na semana seguinte, eu estava experimentando um par de saltos que machucavam, mas que Rafael adorava. Eu olhei para o telefone, para a foto dela sorrindo no identificador, e meu estômago revirou de culpa. Eu não tinha nada para falar com ela. Nenhuma piada interna parecia mais engraçada. Nenhum livro que eu lia agora parecia interessante para ela. Eu deixei tocar até cair na caixa postal. Em 2 semanas, eu não tinha mais tempo para as minhas antigas amizades. Todo o meu tempo livre era gasto sendo a âncora de Rafael. Eu precisava ir com ele a todos os eventos de networking, jantares formais onde eu precisava memorizar nomes de investidores e coquetéis onde eu precisava manter o sorriso perfeito e a postura impecável enquanto ele falava por horas sobre a geometria do concreto. Nesses eventos, eu podia sentir o calor dos holofotes sobre nós. Éramos o casal perfeito. Ele, o gênio carismático. Eu, a beleza recatada e atenta ao seu lado. As pessoas nos olhavam com admiração, e Rafael absorvia isso. Seu sorriso era mais largo, sua voz mais alta. Ele irradiava sucesso. E ele sempre me apresentava com uma frase que me fazia inchar de orgulho. Esta é Angela, minha inspiração, meu equilíbrio. O equilíbrio era um trabalho em tempo integral. Certa noite, voltando de um evento exaustivo, eu me apoiei no banco de couro do carro, sentindo a cabeça latejar. O cheiro do meu perfume, escolhido por ele, era enjoativo. Você está tensa, ele constatou, sem tirar os olhos da estrada. Estou só um pouco cansada. Aquele arquiteto da BHX foi bem exigente, não? Rafael soltou uma risada curta, que não chegava aos olhos. Exigente? Ele estava me testando. E você, Angela, precisa aprender a suportar a pressão. Eu não posso ter uma parceira que desmorona no final de um dia de trabalho. Ele parou no semáforo e virou o rosto para mim. Seus olhos verdes eram lindos e implacáveis sob a luz da rua. Você é forte. Você consegue. Mas você precisa parar de se permitir ser frágil perto de mim. Eu sou o seu refúgio, não o seu depósito de lixo emocional. Ele não estava sendo cruel. Ele estava sendo prático, eu disse a mim mesma. Ele estava me ensinando a ser forte. Mas a cada dia que passava, a força que ele exigia parecia mais pesada. Eu tinha que ser o pedestal dele, e os pedestais não podem ter rachaduras. Se eu chorasse, ele ficava incomodado, quase enojado. Se eu me queixasse, ele ficava silencioso, e o silêncio dele era pior do que qualquer grito. Eu comecei a esconder minhas emoções, a engolir a minha opinião se ela divergisse da dele, a sorrir quando ele esperava que eu sorrisse. Eu aprendi a ler a temperatura da sala, a antecipar suas necessidades antes mesmo que ele as verbalizasse. Eu me tornei uma extensão silenciosa e eficiente dele. Um dia, eu estava no meu pequeno apartamento, o qual ele considerava charmoso, mas provisório, lendo um livro de poesia que Luísa me dera anos atrás. Senti uma saudade aguda de quem eu costumava ser. A garota que não se importava com marcas ou posturas. Rafael ligou o interfone. Ele nunca me avisava que viria. Ele simplesmente vinha. Eu joguei o livro debaixo do sofá antes de abrir a porta. Ele estava impecável, como sempre, vestindo um casaco de cachemir que parecia valer o meu rim. Ele entrou, deu uma olhada rápida na bagunça controlada dos meus estudos e suspirou. O cheiro de seu aftershave invadindo o ar. Precisamos mudar isso, ele disse, pegando um copo de água na minha cozinha e descartando-o depois de um gole.
como se estivesse testando a qualidade do meu filtro. Você não está à vontade aqui. Isso aqui não reflete quem você é para mim. Você merece mais. Ele estava falando sobre o meu apartamento, mas eu sabia que ele estava falando sobre a minha essência, sobre a última parte de mim que ainda resistia à sua moldagem. Eu amo esse lugar, Rafa. Eu tentei, mas minha voz saiu fraca, quase uma desculpa. Ele se aproximou, e a proximidade dele era sempre um campo de força. Ele segurou meu rosto com as duas mãos, e pela primeira vez, vi um lampejo de algo quase desesperado em seus olhos. Eu sei que você ama, mas quando você está aqui, você é só Ângela, a estudante. Quando você está comigo, você é a minha inspiração. Você é a minha razão. Eu não quero que você seja pequena, Ângela. Eu quero que você seja grande. Mas para ser grande, você tem que estar no meu mundo. Totalmente. Naquele momento, eu soube que ele estava prestes a me tirar dali. E a ironia cruel era que eu estava tão viciada na sua aprovação, tão dependente da promessa de grandeza, que eu não conseguia dizer não. Eu estava pronta para ser sugada para o seu universo, para a bolha de vidro que ele havia criado para nós dois. Eu pensei que, se eu me entregasse totalmente, a dor da pressão iria parar. Eu estava errada. Eu estava prestes a descobrir que ser o pedestal dele significava que, se ele caísse, eu cairia primeiro. E a altura da queda estava diretamente ligada à perfeição da fachada que eu ajudara a construir. A altura da queda estava diretamente ligada à perfeição da fachada que eu ajudara a construir. No final daquela semana, eu tinha empacotado minha vida inteira em 4 caixas e as levado para o apartamento dele. Não era um apartamento, era um santuário. Localizado no último andar de um dos prédios mais cobiçados da cidade, o lugar cheirava a novo, a dinheiro limpo, a controle. O chão era de mármore branco polido, tão frio que meus pés descalços protestavam. As paredes eram em um tom de cinza pálido e sofisticado, sem nenhuma marca de personalidade, como se tivessem sido projetadas para não ofender nem distrair. Rafa não morava em um lar. Ele morava em um cenário. A transição foi imediata e sufocante. A faculdade, que antes era minha válvula de escape ruidosa e cheia de cheiros de café e tinta, tornou-se irrelevante em poucas semanas. Ele tinha a retórica perfeita. Ângela, você vai perder tempo aprendendo coisas que eu já dominei. Eu sou o seu melhor professor agora. Estamos construindo um legado que exige foco total. Quando eu hesitei sobre desistir da minha disciplina favorita, ele não brigou. Ele apenas me olhou com aquela expressão de mágoa profunda, como se eu estivesse traindo o nosso futuro. Eu pensei que você confiasse em mim, que você quisesse a excelência. Ele murmurou, virando as costas. E pronto. A culpa me afogou. Eu liguei para o coordenador e solicitei o trancamento. Minha vida encolheu para o perímetro daquele apartamento, e o universo de Rafa se expandiu para preencher cada centímetro. Nossas manhãs eram dedicadas ao processo criativo, que na verdade significava eu passar horas pesquisando exaustivamente temas que ele mal olhava, ou ficar sentada em silêncio enquanto ele gesticulava e ditava, a luz da janela refletindo no brilho imaculado de sua pele. O silêncio ali era ensurdecedor. O único som permitido era a música clássica suave ou o clique ritmado do teclado. Eu sentia falta do barulho do trânsito na minha antiga rua, da risada da minha colega de quarto, do som de uma porta batendo. Aqui, qualquer ruído fora de lugar parecia uma profanação. Foi em uma dessas tardes de silêncio denso que o primeiro estilhaço apareceu. Eu estava tentando manter contato com Helena, minha melhor amiga. Tínhamos um grupo de bate-papo com mais 2 meninas. Elas estavam falando sobre um festival de música que aconteceria no final de semana, e eu soltei um emoji triste, lamentando que não poderia ir. Por que não, Ângela? O Rafa não te deixa ir? Helena enviou a pergunta, seguida por um emoji de sobrancelha levantada. Eu senti um nó no estômago. Eu sabia que Rafa estava no escritório ao lado, mas era como se ele tivesse ouvidos em cada canto. Eu tinha aprendido a ser discreta. Não é isso, Lene. É só que o trabalho está muito intenso. Precisamos terminar o esboço do artigo dele até segunda. Eu digitei rapidamente, tentando justificar o novo isolamento com o escudo sagrado do trabalho. De repente, a porta do escritório abriu sem aviso. Rafa estava parado ali, e não havia sorriso ou charme em seu rosto. Ele não precisava me perguntar o que eu estava fazendo. A luz do celular na minha mão já era a resposta. Ele se aproximou da mesa de centro onde eu estava sentada e estendeu a mão lentamente, sem pressa, mas com uma autoridade fria que me fez congelar. O que você está fazendo, querida? Sua voz era baixa, quase melíflua, o que era sempre mais aterrorizante do que um grito. Eu estava só respondendo Helena. Ela perguntou sobre o trabalho. E o que você disse?
Entreguei o celular, sentindo o calor do meu rosto. Ele leu as mensagens e vi seus olhos escuros se estreitarem nas palavras de Helena. O Rafa não te deixa ir? A leitura durou talvez 10 segundos, mas pareceram anos. Quando ele levantou o olhar, o charme havia sumido completamente, substituído por uma fúria contida, quase infantil, mas perigosa. Você não entende, Angela. Você não entende a importância da nossa imagem. Você acha que é aceitável que seus amigos pensem que eu sou um carcereiro? Que eu sou o que te impede? Eu sou o que te eleva. E você está permitindo que essa narrativa superficial e invejosa se espalhe? Ele não estava bravo com Helena. Ele estava furioso porque a perfeição da sua fachada havia sido questionada, mesmo que apenas em um chat privado. Ele pegou o meu celular, foi até a tela de contatos e bloqueou Helena e o grupo. Tudo isso em um silêncio cortante. A tela brilhava, e cada toque dele era um golpe no meu mundo. Eu não estou te proibindo de ter amigos, ele disse, voltando-se para mim, e pela primeira vez vi a fragilidade por trás do ouro. Mas você precisa de amigos que entendam a seriedade do que fazemos. Amigos que apoiam a sua grandeza, não que puxam você para baixo com fofocas de festival. Ele colocou o celular de volta na mesa, agora limpo, silenciado. O ar-condicionado soprava, mas eu estava gelada. Eu não quero que você seja pequena, Angela. E se alguém tenta te diminuir ou me diminuir, eles não merecem a sua atenção. Você concorda? Eu não podia discordar. Olhei para o chão de mármore branco, para o reflexo impecável que eu havia me tornado. Sim, Rafa, eu concordo. Naquele momento, eu percebi que ele não queria minha grandeza. Ele queria meu isolamento. Ele precisava de mim inteira, mas sem conexões externas, para que eu fosse apenas um reflexo perfeitamente polido dele. E o pior, eu estava tão enredada na teia de sua aprovação que achei que essa dor aguda era apenas o preço a pagar pela excelência. Era o primeiro estalo, o som sutil do vidro se tensionando, mas eu ainda estava cega demais para ver que o monstro de ouro estava prestes a se quebrar. Pessoal, vocês não fazem ideia do quão difícil é reviver esses momentos, mas eu prometi ser totalmente transparente sobre como o Rafael, meu filho de ouro, começou a se estilhaçar, e como eu finalmente entendi que não era a excelência que ele buscava, mas sim o controle absoluto. Se você está chegando agora e perdeu como chegamos a esse ponto de quase sufocamento, volta para o começo, mas antes, respira fundo, deixa o seu like, comenta aqui embaixo de que cidade você está assistindo e se inscreve no canal para não perder o que vem pela frente. O que aconteceu a seguir foi o golpe de misericórdia. Aquele estalo sutil que senti quando concordei em me afastar dos meus amigos transformou-se rapidamente em um silêncio sufocante. Rafael não me proibia diretamente, claro que não, o ouro não age com vulgaridade. Ele agia com planejamento. Ele preenchia cada segundo livre do meu dia com oportunidades essenciais. Um almoço com um patrocinador em potencial, uma aula particular de oratória que ele achava que eu precisava, ou longas horas no escritório dele, lendo relatórios sobre o futuro da nossa marca. A palavra nossa era o veneno mais doce. Em 6 semanas, a única voz externa que eu ouvia era a da minha mãe, e mesmo essas conversas eram curtas e supervisionadas. Se eu atendia o telefone e Rafael estava por perto, ele franzia a testa e gesticulava para que eu fosse rápida, lembrando-me, com um tom perfeitamente calmo, que tínhamos um prazo crucial para cumprir. A sensação era de estar em uma caixa de vidro. Eu podia ver o mundo lá fora, as risadas nas cafeterias, o burburinho da rua, a liberdade das pessoas, mas eu não podia tocar, nem ser tocada. O escritório dele ficava no 10º andar de um edifício espelhado, com vista para a cidade. Era o santuário dele, sempre impecavelmente organizado. O ar lá dentro era frio, cheirando a couro novo e café forte. A mesa de nogueira maciça era quase um altar. Rafael tinha o hábito de guardar cópias físicas de tudo, dizendo que a nuvem era para amadores. Era a única coisa arcaica nele. Certa terça-feira, ele viajou inesperadamente para resolver uma questão de patrocínio em Nova York. Eu estava aproveitando a raríssima chance de respirar sozinha quando percebi que precisava urgentemente do contrato assinado com a Galeria Montebello, a maior conquista que eu tinha na época. Rafael havia insistido em arquivá-lo pessoalmente, dizendo que papéis tão importantes não deviam ficar soltos em uma bolsa de mulher. Eu sabia que ele guardava todos os documentos importantes em uma gaveta lateral, trancada com uma chave que ele mantinha pendurada em um porta-chaves de prata, dentro do estojo dos relógios caríssimos. A adrenalina subiu na minha garganta. Entrar no escritório dele sem permissão era impensável. Era como violar um templo. Mas o prazo era para o dia seguinte, e eu me convenci de que ele me agradeceria pela proatividade. O estojo de relógios era pesado, e cheirava a metal e perfume caro. Encontrei a chave e, com os dedos suando, destranquei a gaveta.
Dentro, não havia apenas pastas de couro com contratos. Havia um notebook antigo, desligado, e uma pasta de papel pardo, grossa, sem etiqueta. Meu coração começou a martelar contra as costelas. Era como se a pasta irradiasse um segredo pesado e frio. Eu puxei a pasta. O papel era áspero sob meus dedos, e eu podia sentir o tremor nas minhas mãos. O rótulo interno não estava em código, nem em gíria financeira. Tinha apenas o meu nome. Angela, contenção de risco, expostos. Abri a pasta e o ar do escritório pareceu ficar mais fino. O cheiro de couro se misturou com algo ácido. O medo. O primeiro item era uma transcrição de uma conversa que tive no telefone com minha melhor amiga, Lívia, 3 meses antes, sobre a possibilidade de eu fazer uma viagem solo a Paris antes do nosso grande lançamento. A transcrição não estava completa, mas as partes que ele escolheu destacar eram exatamente as frases onde eu questionava a intensidade do meu trabalho e dizia que estava exausta. Ela está demonstrando fadiga e busca por distração. Necessário intervenção para realinhamento de foco. Estava escrito à mão com a caligrafia elegante de Rafael, na margem. Meu estômago revirou. Aquilo não era paranoia dele. Era espionagem. Eu folheei mais rápido. Havia relatórios detalhados sobre as redes sociais dos meus pais, dos meus ex-colegas de faculdade, e até mesmo um dossiê sobre a dona da Galeria Montebello, a pessoa que eu estava tentando fechar o contrato. O dossiê terminava com um e-mail impresso, que Rafael enviou a ela, se passando por mim, cancelando uma reunião crucial. O e-mail dizia que eu estava passando por problemas de saúde mental e precisava de tempo. Lágrimas quentes escorreram pelo meu rosto, contrastando com o frio glacial do ar-condicionado. Eu não estava apenas isolada, eu estava sendo sabotada ativamente. Ele não estava protegendo a minha grandeza. Ele estava garantindo que eu não tivesse absolutamente nenhuma saída, nenhuma fonte de validação ou ajuda que não fosse ele. Ele me transformou em sua prisioneira profissional e emocional. O último item na pasta era uma foto. Uma foto antiga, meio amassada, de um homem mais velho, severo, ao lado de um Rafael muito mais jovem, talvez com 18 ou 19 anos, com um sorriso forçado e olhos cheios de pavor. Na parte de trás, rabiscado à caneta, apenas um nome. Meu pai. O fracasso de vendas. O filho de ouro. O monstro de vidro. O som do clique da porta do escritório me fez pular. Rafael estava ali, parado na soleira. O voo dele havia sido cancelado devido ao mau tempo, e ele havia voltado. Ele não disse uma palavra, mas seus olhos, normalmente tão claros e controlados, brilhavam com uma fúria fria. A pasta parda estava aberta em minhas mãos, revelando a transcrição da minha conversa. O choque e a traição me deram uma coragem fugaz. O que é isso, Rafa? Minha voz era um sussurro rouco, mas o terror começou a subir, misturando-se com a raiva. Ele fechou a porta lentamente, o clique suave do trinco ecoando no silêncio. Aquele não era mais o Rafael polido. Aquele era o monstro. Você não devia estar aqui, Angela, ele disse, e havia uma calma assustadora em sua voz. Ele se aproximou da mesa, ignorando a pasta, ignorando o meu rosto vermelho e molhado. Ele apoiou as mãos na madeira, inclinando-se ligeiramente. Eu te fiz uma pergunta. Você estava espionando as minhas conversas? Você sabotou meu contrato com a Montebello? Eu levantei a voz, o corpo tremendo tanto que mal conseguia segurar os papéis. Rafael suspirou, um som de extremo cansaço, como se eu fosse a criança petulante que estava estragando um plano perfeito. Vamos ser adultos, Angela. O que você acha que ia acontecer se eu deixasse você ir para Paris no meio de uma negociação? Você ia desviar o foco, ia se contaminar com mediocridade. E quanto a Montebello? Eles não eram o patrocínio que pensávamos. Eram interesseiros. Eu estava protegendo você, como sempre fiz. Eu estava te livrando do risco de falhar. Você me prendeu! Eu gritei, e o som rasgou o silêncio daquele templo de vidro. Você roubou a minha vida social, você roubou a minha sanidade, e você me fez parecer louca para os meus parceiros. Ele deu um passo na minha direção, e o cheiro do seu perfume, que antes eu associava à segurança, agora cheirava à prisão. Eu fiz de você alguém importante. Você era ninguém antes de mim. Você era apenas uma garota sonhando alto. Eu te dei substância, te dei propósito, te dei o mundo. Ele cuspiu, e o ouro começou a rachar de verdade. E você, em vez de ser grata, invade meu espaço e me questiona, como se eu fosse um criminoso. Eu sou o seu criador. Ele pegou a pasta de minhas mãos com uma força surpreendente, jogando-a sobre a mesa. A foto do pai dele deslizou para o chão. Você acha que eu faço isso por maldade? Eu faço isso para que a gente nunca mais tenha que sentir o cheiro do fracasso. Você não percebe que eu sou o único que realmente te vê? Os outros só queriam te usar.
Eu sou o único que se preocupa com a sua glória. O monstro de vidro estava ali, quebrado e perigoso. Sua voz estava baixa, controlada, mas seus olhos prometiam uma retribuição gelada. Eu não estava mais brava. Eu estava aterrorizada. Olhei para o reflexo dele no vidro da janela. Não um filho de ouro, mas uma casca vazia, desesperada para ser preenchida pela minha obediência. Você vai me ouvir com atenção, Angela, ele disse sem levantar a voz. Você não vai mencionar essa pasta. Você não vai entrar neste escritório de novo. E você não vai ligar para a Lívia, nem para ninguém. Nós vamos almoçar, e você vai sorrir, porque se o mundo souber que a nossa parceria está rachada, eles virão atrás de nós. E você não quer ver o que acontece quando eu perco o controle. Eu não consegui responder. Eu apenas recuei, sentindo a parede fria contra minhas costas. Ele não havia me tocado, mas eu me sentia espancada. Eu percebi que a punição não seria física. A punição seria o isolamento total e definitivo, a certeza de que ele destruiria qualquer ponte que eu tentasse construir para fora daquela prisão de luxo. Naquele dia, a prisão se fechou sobre mim, e eu soube que eu não seria capaz de sair sem perder um pedaço de mim no processo. O almoço naquele dia foi no nosso restaurante favorito, o Le Fleur. Olhei para Léo, forçando um sorriso enquanto ele sorria para o garçom, pedindo o vinho mais caro, atuando o papel do casal perfeito que éramos obrigados a ser. Seus olhos, no entanto, nunca deixaram os meus por muito tempo. Era uma vigilância silenciosa, fria e constante. O pato estava insosso, e o cheiro doce das rosas na mesa parecia sufocar o ar. Eu mal conseguia engolir, a garganta fechada pelo medo. Você está quieta, Angela, ele comentou, pegando minha mão sobre a mesa, apertando-a de uma forma que parecia mais uma ameaça do que um carinho. O anel de noivado pesava no meu dedo. Estou pensando no projeto da fundação. Eu menti, a voz um sussurro controlado. Excelente. Fique focado em coisas que importam, ele respondeu. E eu soube que coisas que importam significava qualquer coisa que não fosse a pasta de documentos que revelava a podridão da sua fachada. Os dias que se seguiram foram uma experiência de isolamento total. A casa, antes meu refúgio luxuoso, virou uma jaula dourada com paredes de vidro. Ele tinha instalado um bloqueio invisível entre mim e o mundo. Eu tentava ligar para Lívia, minha amiga, mas as ligações sempre caíam, ou o Léo estava convenientemente por perto perguntando: com quem você está falando, meu amor? Ele nunca me proibiu diretamente de usar o celular, mas sua presença constante era uma barreira mais eficaz do que qualquer senha. Eu passei a maior parte do tempo no nosso quarto de hóspedes, fingindo trabalhar em relatórios. O cheiro de móveis novos e o silêncio daquela ala da casa me davam um espaço para respirar, mas não para planejar. A verdade é que, aterrorizada, eu me tornei obediente. A Angela que tinha enfrentado o monstro na sala dele tinha sido pulverizada, restando apenas um medo gelado. Eu estava exausta de atuar. A dor de cabeça era crônica, e eu sentia que estava diminuindo, me tornando tão vazia quanto a casca que Léo vestia. A reflexão veio durante uma noite insone, por volta das 3 da manhã. Olhei para a janela, onde a neblina noturna cobria o jardim. A prisão era real. Eu podia ter todo o dinheiro, todo o luxo, mas eu não tinha minha liberdade. E pior, eu não tinha a mim mesma. O monstro de vidro não se importava com quem eu era, apenas com o que eu representava. Eu não podia viver o resto da minha vida sob o microscópio frio dos seus olhos, esperando o próximo deslize. Eu precisava sair. Não com a raiva do confronto, mas com a precisão de uma fuga silenciosa. Não adiantaria ligar para a polícia. Ele desmantelaria minha credibilidade em minutos. Eu tinha visto a pasta. Eu sabia do poder que ele tinha de transformar mentiras em verdades absolutas. A única maneira de sobreviver era me tornar invisível. Comecei a planejar. Primeiro, o dinheiro. Ele controlava nossas contas conjuntas, mas eu tinha uma pequena conta que havia mantido desde antes de casarmos, abastecida com dinheiro de um trabalho de consultoria antigo. Eram apenas alguns milhares, o suficiente para uma passagem e um mês de aluguel em uma cidade pequena e distante. Eu sabia que não conseguiria levar a pasta sem que ele percebesse sua falta imediatamente. Ele a verificava toda manhã, um ritual de controle. Eu teria que abandonar a ideia de expô-lo por enquanto. Minha prioridade era minha segurança. A reconstrução começaria do zero, sem o peso da justiça vingativa, apenas com a liberdade de respirar. Naquela semana, comecei a fazer as malas. Mas não as malas óbvias. Eu peguei uma velha mochila de camping que Léo usava para passeios de caridade que nunca aconteciam. Em vez de roupas de grife, eu coloquei algumas roupas neutras, simples, que não chamariam atenção. Eu escondi meus documentos e meu passaporte na base da mochila, por baixo de meias velhas. Toda vez que Léo chegava em casa, eu estava sentada na sala, calma, lendo um livro,
fingindo a perfeita resignação que ele esperava. A oportunidade surgiu na quinta-feira. Léo viajou para Nova York para um evento de filantropia de 2 dias. Ele me beijou na testa na porta, seu cheiro de colônia cara me envolvendo. Seja uma boa menina, Angela, ele disse, sorrindo o sorriso do filho de ouro. Volto amanhã à noite. Não saia de casa. Peça o jantar ou cozinhe algo leve. Cuide-se. A porta se fechou. O som do carro deslizando pela garagem me pareceu o som de correntes se quebrando. Eu esperei 5 minutos, sentada no sofá, sentindo o pulso acelerado bater nas minhas têmporas. A casa estava em um silêncio absoluto e vasto. Não havia câmeras no interior, apenas seguranças no portão, mas eles eram pagos para manter as pessoas fora, não dentro. Fui para o quarto de hóspedes, peguei a mochila e pus uma jaqueta por cima. Deixei o anel de noivado sobre a escrivaninha, brilhando sob a luz da luminária. Não era um símbolo de amor, era a marca de uma propriedade que eu estava devolvendo. Eu não deixei uma carta. Ele não merecia uma explicação. Eu simplesmente saí pela porta da frente. Ao passar pelo portão principal, respirei fundo. O ar da noite estava fresco, com o cheiro de orvalho na grama. Eu não chamei um táxi ali. Comecei a caminhar, meus sapatos de tênis, escondidos sob a cama por meses, batendo ritmicamente no asfalto. A cada passo, o peso de toda a mentira de anos ia se desprendendo dos meus ombros. Eu não olhei para trás. A mansão, com suas luzes caras e seguranças armados, encolheu até se tornar apenas uma silhueta escura. Cheguei à rodovia principal e esperei. 20 minutos depois, um ônibus noturno parou. Eu paguei a passagem em dinheiro e me sentei no último assento. Olhei para a paisagem noturna que corria, sentindo o tremor suave do motor sob meus pés. Eu não tinha nada, exceto a roupa do corpo e a mochila. Naquele momento, enquanto o ônibus me levava para longe daquela cidade, longe do filho de ouro e do monstro de vidro, eu percebi que a parte de mim que se perdeu no processo não era a felicidade, mas sim a ingenuidade. E no fim das contas, a perda dessa ingenuidade era a coisa mais preciosa que eu poderia ter ganhado. Eu havia sobrevivido. E a reconstrução seria lenta e dolorosa, mas seria minha. Eu estava quebrada. Sim, como o vidro. Mas o vidro, quando quebrado, ainda reflete a luz. E eu estava determinada a brilhar por mim mesma, não pelo reflexo dele. Eu estava finalmente livre.